All right. Olá, pessoal. Boa noite a todos, então. A gente está dando continuidade a esse estudo do livro Autocultura à luz do ocultismo, do Taimni, chama Taimni, na parte 3, autodescobrimento e autorrealização. Capítulo de hoje é só um capítulo, os meios de desenvolver a devoção. Eu queria pedir licença, um pouco de paciência, às pessoas que podem ter um foco maior no Jnana Yoga, que é o conhecimento, né? Outras formas de aprendizado. O Jnana Yoga é o conhecimento, você vai aprender pelo estudo. Teria também o Karma Yoga, que é aquela ação, a pessoa que gosta de agir, gosta de cuidar de movimentos, né? Movimentos sociais, e cuidar de idosos, cuidar de criança, cuidar de cachorro, essas coisas todas, é o Karma Yoga. Então, ele vai pela ação, acorda cedo, vai resolver pela ação. Ele aprende dessa forma. E a terceira proposta terceira alternativa é o devoto, né? O Bhakti Yogi. E ele, às vezes, é um pouco... não é bem conhecido, né? Ele pode sofrer até algum tipo de discriminação. Ah, você tem tendência a ser monge, padre, freira, esse tipo de coisa. Mas não se trata apenas disso, né? É um conhecimento muito profundo. E o autor ele deixou vários capítulos ligados à devoção, ao Bhakti, que ele considera as maneiras mais rápidas do aprendizado, da iluminação, né? Não quer dizer que você seja só um dos três, apenas um. Pode ser um conjunto dos três, ou mais um, né? Esse tipo de coisa. Mas, no final, o caminho do Raja Yoga, essa é a reconexão com Deus, os três caminhos chegam à mesma coisa, né? Tá? Então, quem achar um pouco estranho a questão, as ideias, o desenvolvimento do assunto do Bhakti, do devoto, só um pouquinho de paciência. Pelo menos você use como conhecimento, né? Mesmo que você não seja tão ligado ao Bhakti, você aprende da mesma forma, né? É conhecimento, pelo menos, né? E aí você vai se você for um Jnana, vai para o conhecimento do estudo, né? Pelo estudo, o Bhakti da ação. E até lendo o livro aqui, às vezes, comumente, a gente pode achar até estranho algumas propostas que ele faz, que ele escreve sobre o Bhakti, né? Principalmente para quem não é tanto Bhakti, né? Então, é só um alerta. Tá ok? Por gentileza, Raquel, pode passar o slide, então. Repetindo o slide aí da semana passada, o autor usa esse livro, né? Que são Bhakti Sutra de Narada, né? Que é um pequeno livro que contém 84 sutras ou aforismos e trata de vários aspectos de Bhakti, ou devoção. Ele usa também o terceiro sinônimo, é amor. Ele chama de amor, devoção, a mesma coisa. Esse amor abrangente, amor total, né? O livro traz luz para muitos aspectos da devoção e é geralmente considerado como um compêndio clássico sobre Bhakti Yoga. Raquel, o volume tá bom da minha voz? Tá bom, Luciano? Tá ótimo. Tá ok, beleza. Então, dentro do tema de hoje, meios de desenvolver a devoção. Pode passar, Raquel, por gentileza. Então, o autor, o Taimni, ele vai nesse livro e destaca, né, esses 3 aforismos para começo de conversa nesse capítulo, né? Dentro do Bhakti Sutra de Narada, ele destaca esses aforismos. Essa numeração é do Taimni, né? Lá no livro tem outra numeração, né? Então, ele destaca no 10, ele destacou o 10º. Devoção exclusiva a ele, né? A esse Deus. Indiferença a tudo que com ele conflite. Repetindo. Devoção exclusiva a ele e indiferença a tudo que com ele conflite. O 11º, devoção exclusiva a ele, significa renúncia a qualquer outro apoio. Você vê que é um assunto assim que pode causar um impacto no início, né? Como assim? Devoção exclusiva a ele significa renúncia a qualquer outro apoio.
E o 12, que ele destacou, indiferença a tudo que conflite com ele. Significa conduta correta de acordo com as obrigações sociais, morais e espirituais. Então, agora ele vai descrever a explicação desses 3 aforismos, sutras, né? Como que ele coloca isso no livro dele. O grupo de 3 aforismos acima projeta luz sobre 2 requisitos básicos para o percurso do caminho do amor. Aí vai falar do primeiro. O Sutra 10 enumera os 2 requisitos básicos e os 2 seguintes indicam a natureza geral desses requisitos. Os 2 requisitos são indicados pela expressões sânscritas Ananiata, Tadi e Virodhissudasinata. Esses nomes estão no livro aqui, mas eu não coloquei porque a gente não entende, assim, não consegue traduzir literalmente. Então, eu já coloquei em português, né? Onde está listado o 10, o 11 e o 12 já está em português, mas há a escrita em sânscrito também. Então, o 10 enumera os 2 requisitos básicos, né, que é a devoção exclusiva a ele e indiferença a tudo que com ele conflite. E o 11 e o 12 indicados pelas expressões sânscritas, ananiata, que a gente vai ver bastante, e essa outra palavra em sânscrito também, tad, virodhissudasinata. Vamos lá, então. Pode passar, Raquel. Ananiata foi traduzido como devoção exclusiva a Deus, explicado como a desistência de qualquer outro apoio. Esse devoto, que ele está tão ligado a Deus, que a primeira coisa da vida dele, a maior importância da vida dele é esse afeto a Deus, essa ligação, essa devoção a Deus, né? Não que ele vai negligenciar as outras coisas da vida, não é isso que o Sutra fala, mas é que ele vai colocar na frente, como o primeiro alicerce da vida dele, essa devoção. Essas frases, ou seja, a devoção exclusiva a Deus a devoção exclusiva a Deus e explicado como a desistência de qualquer outro apoio. Essas frases indicam o significado geral, como é compreendido pelas pessoas comuns. Mas aqueles que desejam pôr em prática essas ideias devem aprofundar-se no significado da palavra ananiata. Levando em consideração o significado literal da palavra, bem como as tradições e práticas correntes entre místicos e santos, o significado da palavra é melhor expresso pela frase: completa dependência de Deus para tudo. Então, se a gente pudesse, talvez, gravar alguma coisa ou guardar alguma coisa, o que é ananiata? É isso. Completa dependência de Deus para tudo. Fica bem clara a ideia que a gente tem inicial e popular da devoção, né, do devoto, né? Só que aqui ele afirma isso com mais força, né? Completa dependência a Deus para tudo. Pode passar, Raquel. É fácil depender de Deus sempre que é conveniente, mas é extremamente difícil desenvolver a atitude e o hábito mental de depender dele completamente e em tudo. Eis a razão porque esse potentíssimo meio de desenvolver a devoção permanece infrutífero no caso de grande número de devotos que se julgam dependentes de Deus e, no entanto, não denotam mudança apreciável em sua vida e mente. Então, ele já começa a colocar o que a gente vai ver mais para frente, é que não só a devoção a Deus, mas vai precisar também de uma mudança, ele considera a mudança apreciável na sua vida e na sua mente, né? Então, a devoção isoladamente, como é conhecida, ele está querendo dizer que não vai chegar a muita coisa, né? Ou vai ter um caminho muito lento, né? Passo a passo, passos muito lentos. Mas a hora que você faz uma mudança na vida e cuida de entender como elevar essa consciência, essa mente, né? Aí realmente a coisa muda de figura. Se você depende de Deus quando conveniente e depende de você mesmo ou de outrem na maior parte do tempo, isso não é realmente depender dele. Ele fala de uma dependência exclusiva, uma dependência pura de Deus,
né? Ele se referiu aqui na última frase, quando você depende de você mesmo ou de outrem, na maior parte do tempo, não é depender dele, de Deus. Comentários até aqui. Se alguém quiser fazer alguma colocação que foi dita até agora, pode fazer a qualquer momento, agora ou depois. Ô, Sandro, estou me lembrando daquela pergunta do Paulo, semana passada, quando ele fala de devoção em relação à doença. Eu não sei como está colocado lá no slide da semana passada, mas aqui me vem muito claro isso, né? Se você depende de Deus quando conveniente, depende de você mesmo ou de outrem, né? A maior parte do tempo, isso não é realmente depender dele. Se não me Lembrei engano, dessa questão que o Paulo trouxe. sim, se não me engano, é pessoas que sofrem, né? São devotos e sofrem. Se não me engano, é isso que o Paulo Isso, colocou. Né? isso. Até eu comentei que era questão do, talvez fosse pelo apego, né? Quem está ligado ao apego, o apego vai te levar ao sofrimento. Então, eu coloquei como o devoto que ainda é apegado a essa vida cotidiana, né? Mas pode ser a pessoa que mas aí pode é ser a pessoa que sofre também por dificuldades de levar a vida em frente, né? isso, e aqui está falando, se você depende de Deus quando conveniente, né? Isso não é É, realmente depender dele. então, eu estou me refazendo a questão que eu coloquei para o Paulo, que eu falei que é a pessoa apegada, que sofre, o apego leva ao sofrimento, mas pessoas que têm dificuldade de desenvolver a vida cotidiana e também sofrem por isso, né? Seja por falta de financeira, por falta de várias coisas, e até saúde, seja o que for, sofrimentos gerais, né? A pessoa é um devoto, mas tem dificuldade de empreender a vida cotidiana, né? E há o sofrimento. Aí, como você falou, né, Raquel, a pessoa que lembra de Deus nessas horas, né? Mais ou menos isso. Mais alguma consideração de alguém? Pode passar o slide, então, Raquel. Então, só voltando aqui. Aniata significa completa dependência de Deus para tudo, né? Só lembrar disso. Não é possível desenvolver a aniata subitamente com uma simples resolução. Aquele devoto que quer se envolver dessa forma, né? Dependência de Deus para tudo. É um processo lento envolvendo um ciclo virtuoso. Quanto mais você confiar em Deus e dele depender, mais pronto e completamente ele responderá à sua confiança e atenderá às suas necessidades. E quando realmente você verificar que suas verdadeiras necessidades estão sendo atendidas, por vezes, quase que miraculosamente, sua fé e confiança na generosidade dele e seu carinho crescerão rapidamente. É meio que um exercício isso, né, pessoal, da gente confiar, entender que a coisa vai acontecer da melhor forma possível sempre para a gente. A gente não consegue manter isso no dia, nas 24 horas, né? Essa confiança certeira em Deus, né? E entender que está sendo atendido, né? Isso para mim é um exercício que precisa ser dedicado horas de voo, né? Eu coloquei essa foto desse caminho aí. Primeiro, entender se eu quero seguir um caminho diferente do trivial, do comum, do mundano que está sendo apresentado para todas as pessoas, né? Se eu quero deixar o espaço que eu estou acostumado a coabitar, eu quero pegar um caminho. Depois, será que eu peguei o caminho correto? Aquele está pegando caminhos inicialmente, talvez se equivoque uma vez ou outra no caminho. O caminho que me leva para o alto, simbolizado nessa foto pela montanha, eu quero subir a montanha? Eu estou determinado a subir a montanha mesmo? Ou eu prefiro ficar no mundo que eu já conheço aqui embaixo? Né? Essa busca espiritual, esse conhecimento do elevado,
é muito bem representado por subir a montanha, né? A representação da uma foto da montanha. Né? Eu quero mesmo. Do que eu vou ter que abrir mão para conseguir essa expansão espiritual, essa expansão de consciência, né? Esse tipo de coisa. E nessa foto que eu coloquei aqui, que é um caminho estreito, né? Praticamente, vamos dizer que passa uma pessoa de cada vez, os confortos do mundo não estão ali. Ali não tem shopping, ali não está o banco que você tem conta, não está o restaurante que você gosta, nada disso está ali, né? Então é o mochileiro, né, que vai pegar uma bagagem menor, o tênis apropriado e caminhar, passar por esse caminho em direção à montanha, né? É uma apresentação muito clara do que a gente está buscando aí em expansão espiritual, em conhecimento espiritual. Então, lembrando que o discernimento tem que estar presente para saber que caminho que eu estou escolhendo. Está certo esse caminho? Ou no início eu posso escolher vários caminhos, que é o mais comum para todos nós aqui, né? A gente participa de grupos de estudo, outros grupos, algumas pessoas têm religiões, outros não têm. E eu tentei passar a entender claramente isso, com muita certeza mesmo. O que é útil para mim? O que eu quero na minha vida para encontrar o meu Dharma, né? A minha missão de vida. Viu a mensagem da Rosângela, né, Raquel? Rosângela não está conseguindo entrar. Então, eu preciso de um processo de autoconhecimento para saber se essas coisas que estão ao meu redor e minhas buscas realmente estão sendo úteis, né? E por assim vai. Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. Essa frase parece óbvia, né? Ah, Sandra, que frase simples, infantil, óbvia. Cada um terá a vista da montanha que subir. Mas você só vai saber isso a hora que você estiver lá em cima, né? A emoção que você vai ter lá em cima vai ser diferente de quando você está aqui embaixo tentando trilhar, né? A gente fez esse passeio no domingo, é uma espécie de montanha lá, né, que a gente foi, apesar de ter ido de carro, é uma montanha. E a montanha lá tinha uma energia disponível lá, né, que você vai aprender alguma coisa estando lá. Obviamente que a gente estava em mais de 6 pessoas no domingo e cada um teve uma experiência diferente. Cada um terá a vista da montanha que subir. A experiência que está disposto a ter, né, com a sua bagagem da vida, né, a bagagem que cada um teve até chegar até aqui ou até a montanha, por exemplo. Então esse caminho que a gente trilhou a vida toda, ele é fundamental, ele é importante, né? Importante para saber que cabeça é essa que a gente tem, o que ela está aprendendo, né? Que tipo de conhecimento, de busca que ela vai ter para seguir em frente o seu Dharma, e, conforme a gente tem falado bastante. Só lá em cima que você vai ter a experiência da montanha. Aqui embaixo é muito, vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito ou do outro. Mas na hora que chegar lá, como a gente sentiu lá no domingo, é diferente. Lá a experiência é única. Pode passar, Raquel. Tem esse livro aí, o Catecismo Budista, que é da editora Teosófica. Esse livro do Olcott, Henry Steele Olcott, que foi o primeiro presidente e fundador da Sociedade Teosófica, em 1875, né? E ele era um grande budista. Então, ele escreveu esse livro em 1881, considerado a primeira síntese do budismo contemporâneo, né? Eu coloquei essa parte do livro dele, do Ocultismo Prático, perdão, do Catecismo Budista, porque o que retrata aqui nesse aforismo é bem próximo do que o devoto está disposto a passar. Então, no 151, pergunta: quais são as 5 observâncias ou preceitos universais chamados de Panchashila, que são impostas aos leigos em geral?
Resposta. Elas estão incluídas na seguinte fórmula, que os budistas repetem publicamente nos viharas, ou templos. Aí estão as 5. Eu observo o preceito de me abster de destruir a vida dos seres, de roubar, de relação sexual ilícita, de falsidade. Eu observo o preceito de me abster de usar substâncias intoxicantes. Aquele que as observa estritamente deve escapar de toda causa que produz a miséria humana. Se estudarmos a história, descobriremos que toda a miséria humana se origina de uma ou outra dessas causas. Destruir a vida dos seres, né? Está incluso aí o vegetarianismo, né? Roubar, não preciso falar muito. Eu observo o preceito de me abster de relação sexual ilícita. Seria aí, o exemplo aí é fora do casamento, fora da relação conjugal que você tem, seja namorada, esposa, marido, né? Namorado, essa coisa toda. Você entender melhor como funciona isso, né? Essa relação sexual lícita, né? Que ele sugere aqui, né? Porque está ligado também à questão de filhos, né? E os filhos vão depender do ideal de uma relação conjugal saudável, né? E se você tem uma relação ilícita, vai prejudicar não só a relação que você tem com o seu parceiro ou parceira, mas os próprios filhos para quem tem esse tipo de coisa. Falsidade, que é uma questão que, no plano búdico, aí, no plano intuicional, a sua intuição elevada, bem desenvolvida, ela só acontecerá se você deixar de lado a falsidade também, né? E substâncias intoxicantes é a questão aí das drogas lícitas e ilícitas, e o próprio vegetarianismo também, que a carne seria um intoxicante do corpo para quem está desejando acessar essa esfera, esse plano búdico aí, expandir essa consciência búdica e ter uma intuição em alto grau. E aí o Olgo te comenta aí, né? Se estudarmos a história, descobriremos que toda a miséria humana se origina de uma ou de outra dessas causas. Comentários? Hoje a gente não tem muitos slides, não, mais para o pessoal conversar também, né? Acaba que essa parte aí do catecismo budista, né, esses 5 Panchasila, exclui muita gente, né, que ainda não dá conta de fazer isso aí, né? Ou seja, a maioria da população não se enquadra nisso aí. Mas o que a gente quer trazer aqui é a importância do efeito que isso vai fazer para quem estiver disposto a se envolver com isso. Pode falar, Luciano. Complementando esses 5 preceitos, né? Lembrou aquele baile funk, por exemplo. Tem aí a destruição, tem o roubar, a relação ilícita dentro e a substância intoxicante. Está tudo dentro de um mesmo contexto. Bem lembrado, acertou, é isso mesmo. Sobre relação sexual ilícita, chamada de ilícita aqui, o baile funk, que você falou, né? Tem a questão do baile. Não, foi antes da pandemia que eu vi isso, né? No baile lá, a relação sexual na hora do baile, né, Luciano? E tem gente que engravida na hora do baile lá, no baile mesmo. Isso, e a maioria não sabe nem quem é o genitor. Exato, vai ficar sem saber quem é. Então, ele vai pegar lá, destruiu a vida do ser, né, o que vai nascer, né, vai ter que roubar para sustentar essa situação. A relação foi totalmente ilícita, né, utilizou de um objeto. Houve falsidade lá um com o outro, e a substância intoxicante está no meio. Sim. E outra questão é que essa menina, geralmente, se for adolescente que engravidou,
ela vai ter problema financeiro por vários anos, várias décadas, devido à criança para sustentar, né? Se ela não estudou e virou mãe, ela vai ter dificuldade com o trabalho, né? Um trabalho correto para sustentar ela própria e a criança, né? Então, como é que causa muito problema isso aí, né? Você foi perfeito em lembrar do baile funk, ele colocou tudo numa coisa só. O exemplo foi excelente. Eu estou falando aqui no bate-papo, né? Olha o preconceito ao baile funk. Eita! Eu acho que, assim, não precisamos ir ao baile funk, né? Para, para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Porque quando a gente fala de um baile funk, a gente está talvez tentando estereotipar ou pegar um cenário onde isso tudo se encaixa. Porém, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente tendo um nível intelectual, uma questão, a gente consegue fazer reflexões sobre o que é saudável para nós e consumimos drogas lícitas ou ilícitas, né? Eu não estou querendo me incluir ou não, mas em algum momento da minha vida, sim, eu parei de beber, assim, em 2018, mas antes eu bebia, saía com meus amigos, família, e tá tudo bem. Mas, assim, isso é uma substância intoxicante e eu estava ali no ambiente que era sadio, talvez, assim, que estou querendo trazer essas reflexões, porque quando a gente olha o baile funk, parece que é fácil a gente olhar para lá e ver esse cenário e criticar, mas quando a gente pensa na gente, será que a gente também não é falso em alguns momentos, né? Não roubamos também, talvez, tempo das outras pessoas, não só roubar dinheiro financeiramente, falando da questão financeira, mas eu também coloco essa questão: será que nós não roubamos das outras pessoas, talvez algo mais abstrato, como sonho, tempo, oportunidade? Então, assim, né? Acho que a gente não precisa ir longe, a gente pode pensar na nossa própria vida. E é Sim, isso que o Luciano colocou que não concorda. Não é que eu não concordo, eu acho que a gente não precisa pegar o exemplo do baile funk, porque talvez aquelas pessoas, naquele momento, lá na comunidade, o baile funk para eles que estão lá é ainda o escape, a válvula de escape, é a forma como eles têm, às vezes, de se divertir. Eles estão naquele momento. Então, assim, não é que seja saudável, não, mas eu fico muito mais pensando nas pessoas que têm hoje condições financeiras de fazer escolhas melhores e não fazem. Então, assim, lá talvez a gente esteja pegando um cenário, né, que já é muito marginalizado e é, na verdade, aquilo que vai trazer alegria para eles. Eu não gostaria de eu chegar lá e falar com eles: gente, isso não é saudável, vamos tirar isso. Talvez seja isso que anime, né, aquele final de semana e tal. Mas o resto, falsidade, substâncias intoxicantes, relação sexual ilícita, roubar, destruir a vida dos seres, a gente não precisa ir num baile funk. Então, eu sou meio crítica, né, a essas Raquel, situações. é bem isso que você falou mesmo, e é a gente trazer essa questão para a gente mesmo, que a gente dá conta de fazer disso, né? Dessas informações aqui, conforme a coisa está sendo colocada. Primeiro, trazer para a gente, ver o que eu dou conta de fazer em relação a isso, né? Ah, lembrei. Fica claro nessa situação, Raquel, que a coisa, o estudo aqui, a questão dessa iluminação, que ela não é para todos. Fica bem claro que ela não é para todos, é para pouca gente, né? É como se fosse uma pirâmide mesmo, e vai iluminando essa pirâmide da ponta superior lentamente para as pessoas, para todo mundo que está embaixo, né? Você vê aqui, a gente é no grupo aqui, a gente tem uma cidade com, sei lá, 550 mil habitantes, por aí, e as nossas reuniões, na média, é de 10 a 12 pessoas, né?
Você vê como é que a coisa funciona para muito devagar, né? E às vezes não é porque a teosofia não é conhecida, ou o budismo não é conhecido, tão conhecido, né? A teosofia é pouquíssimo conhecida mesmo. Mas algumas pessoas, a maioria delas, algumas não, a maioria, não teve como chegar nisso, né? Não teve como chegar a querer conhecer e se identificar e ficar também, né? Ficar com os estudos, né? Então, é um tipo de coisa que a gente não vai conseguir carregar todo mundo, né? Isso é bem fácil de fazer o teste. Tenta trazer um familiar para cá. Você vai ver a dificuldade que é. Né? Foi um exemplo que o Luciano deu. Foi só um exemplo que ele deu. Mas a dificuldade que a gente tem de mostrar isso para as pessoas, né? Sempre é pouca gente. E mais ainda encontrar aqueles que estão dispostos a trilhar essa caminhada. Aí. Mais alguém? Sim. Pode falar, Luciano. Então, eu pensava que isso fosse... Eu já tinha ouvido falar que funcionava dessa forma aí que o Luciano falou. Eu falei assim, nossa, agora ouvindo alguém, assim, né, dizendo, o negócio é um inferninho mesmo, né? Mas não é preconceito, é conceito, né? Isso. Porque, né, eu vejo muito isso, às vezes estou aqui em casa deitada, hoje qualquer barulho, assim, demasiado, assim, me incomoda, sabe? Não incomoda só a mim. Eu vejo, assim, o estrondo que ele todo faz, entende? É para criança, é para o bichinho, é para a própria natureza. Eu ando pensando assim, poxa, o cara coloca o som aí no carro, para que colocar um som naquela altura? Para mim, tinha que ser multado. Não é você ter tá fazendo, assim, um julgamento, não queria estar fazendo mal para ele, será que não desconfia? Eu tenho uma amiga que a gente conversa muito sobre essas coisas, ela fala, Luciano, o estudo, ele deixa a gente também, assim, mais crítico, realmente. Então, você se percebe também como você está funcionando. Então, você tem que ter esse autocontrole também de compreender, né? Mas é o processo, né? É o processo das coisas. Igual a Raquel falou, eu também já fiz coisa errada, eu não sou santa. Eu não faço as coisas hoje que eu acho correta porque eu sou santa, eu sou boa. Não, eu faço porque eu acho um dever meu. E eu achei muito legal o que está escrito aqui, que é um esforço da gente, né? Eu até grifei aqui, ele espera para tudo dar até mesmo a si próprio, mas ainda não somos dignos de recebê-lo, né? A gente percebe mais coisas assim com o tempo, com esses estudos, com essas reflexões, né? Ô, Luciana, só complementando o que você está dizendo aí, às vezes a gente se acha por ignorância nossa, que a gente está abafando com a coisa, né? Que a gente já é uma pessoa bondosa, nós já somos amorosos, não sei o quê, que a gente já é um monte de coisa boa, né? Nossa, eu fui educado pela minha mãe é religiosa, meu pai, então no mínimo eu já sou alguma coisa boa, não sou tão ruim assim, esse tipo de coisa. Mas só que na hora que a gente vê esse tipo de coisa, esse tipo de instrução aqui do catecismo budista, tem outras também, né? A gente vê que a gente não está tão pronto assim, né? A gente vê que não está tão preparado para a coisa, né? Comumente, a gente ouve falar, fulano é espiritualizado. Tá, tudo bem. Mas não é a gente que define o espiritualizado, nem ele mesmo se define, né? Quem vai definir se você está num caminho assim elevado em relação a isso, a gente fala que em teosofia que são as provas que você recebe provas invisíveis, né? Não adianta eu falar, eu sou espiritualizado, ou a minha mãe falar, meu filho é espiritualizado, nada disso funciona, não serve para nada isso, nesse aspecto que a gente está colocando nesse nível aqui. Então, esse ser aí, os grandes seres, os mestres, que estão querendo angariar discípulos, eles precisam testar o discípulo, não tem como ser diferente disso. Não adianta o discípulo falar, eu sou 20 anos na religião tal, então eu tenho um grau de espiritualidade, isso não serve para nada. Ele te manda uma prova para ver o que você vai reagir, aí que vai funcionar. E é todo momento, né? É constante.
A todo momento. O mais interessante é esse, assim, os estudos de autoconhecimento, a percepção, né? Assim, em ambas as partes, né? Todo 24 momento, horas do dia você aprender a se perceber. sim. Então, aí, digamos assim, a gente está num trabalho aí de elevação espiritual, igual o nosso aqui tenta ser, e vai te mandar uma prova como aluno, como discípulo, né? Discípulo em provas, tem esse nome até, discípulo em provas. Só que a gente pega esse slide aqui de hoje, está aqui, como uma referência. Ele quer dizer, se você seguir algo parecido com isso, num grau já elevado para a maioria das pessoas, vai te ajudar na sua caminhada. É só isso que ele está dizendo. Se você vai fazer ou não vai fazer, ou nunca conseguiu fazer e não quer fazer, é outra etapa, né? É só uma instrução de orientação. E até a pessoa que não quer seguir isso, ela pode falar: eu observo o preceito. Ah, é só para observar, então, não é para fazer, não, só para observar. A palavra observa aqui é repetida várias vezes. Então, aquele que não quer fazer isso, é só para observar, então. Só observa. Aí seria num grau mais leve, né? E assim É vai. igual a palestra lá aquela moça que deu a palestra lá da Índia outro dia, ouvir e escutar. Isso. É eu entrar num esquema que aqui está falando observar o preceito. Aí descreve os 5 preceitos. É eu começar a me aproximar da coisa. Não é para ninguém ser puro, ninguém ser santo, não. É só para começar a olhar para a coisa. Se eu já comecei a Até olhar, porque é o caminho já de está amanhã, resolvido. né? É. É o caminho de amanhã. Exatamente. Não quer dizer que um dia você vai precisar ter isso, vai precisar ter isso se você quiser se iluminar. Mas hoje é só observar. É só isso que está sugerindo. Ok? Ok. Próximo slide, dona Raquel, por gentileza. Começa a jorrar dentro do seu coração a verdadeira devoção, que se derrama em pura alegria e adoração, sem esperar qualquer coisa em retribuição, mas apenas o desejo de ser digno do amor e da ternura que ele lhe dá. É como se fosse uma espécie de conexão, né? Vai reconectando com o divino. Esse é um processo lento. Quão lento ou rápido depende de nós e não dele, pois ele espera para tudo dar até mesmo a si próprio, mas ainda não somos dignos de recebê-lo. Eu coloquei essa imagem aí, parece um hindu, né? Você vê que a pessoa já está com uma vestimenta diferente, né? Tem uma vestimenta que quer dizer alguma coisa. Estou falando no sentido de que a vestimenta represente o que tem dentro dele, né? Então a gente sabe que a pessoa só pela vestimenta, se for o caso aqui, já quer dizer que está numa coisa assim, já está com um olhar diferente de alguma coisa, está buscando alguma coisa diferente, né? Não é a pessoa com a vestimenta do cotidiano, do dia a dia, do trabalho, ele já se coloca, talvez, se eu olhasse para só pela figura dele, poderia falar que é um devoto? Talvez sim, talvez não, mas já é um indício que a pessoa está buscando alguma coisa num nível mais profundo aí. Comentários? Pode passar o slide, Raquel. Destaquei no livro A Voz do Silêncio também, da Blavatsky, tem esse aforismo, o número 66, que sempre gostei muito de lê-lo, né? Auxilia a natureza com letra maiúscula. Auxilia a natureza e trabalha com ela. E a natureza te terá por um dos seus criadores e te obedecerá. Ler aqui é uma coisa, né? Mas entender e isso realmente acontecer com você é diferente. Auxilia a natureza e trabalha com ela. E a natureza te terá por um dos seus criadores e te obedecerá. É como se fosse... Vai depender para você conseguir fazer isso, você ser um criador da natureza e ela te obedecer, uma completa
completa expansão de consciência, né? A pessoa do cotidiano que está aí lutando pela vida, de um modo geral, não está com isso. Saber que ela é criadora da natureza. Inclusive, a maioria das religiões nem te dão essa opção, né? Então, é um processo lento aí de consciência, de manter uma mente sem perder o foco. A gente vai ver nos próximos slides, uma mente concentrada, sem perder o foco. Eu falei com a Raquel aí que domingo no passeio, eu falei, não, a gente vai de qualquer jeito. Falei com a Raquel e com o Paulo, a gente vai de qualquer jeito, chovendo ou não, a gente vai. E tinha uma previsão de chuva de 2 às 3, só foi o que aconteceu, uma chuva leve de 2 às 3, bem leve, não foi muito. Depois clareou de novo. Só que eu tinha falado antes, ó, vamos de qualquer jeito. Se chover o toró, a gente vai do mesmo jeito. A gente fica lá em Bicas, faz outra coisa, senta lá. Porque tanto tempo que a gente não estava no encontro que vale a pena a gente ir com chuva mesmo. Se não der para subir em Água Santa, a gente vai para Bicas e acha outro local para fazer alguma coisa, né? Faz o lanche que a gente está levando em outro local. Então, eu não dei, assim, na minha cabeça não tinha brecha de não ir. Então, a gente vai com pouca chuva, com a chuva que veio na hora que foi programada aí pela meteorologia, aliás. E deu tudo certo, foi maravilhoso o passeio. Porque a gente não deu a brecha de não ir. Não tinha essa chance de não ir. Então, parece que aí a natureza trabalha a nosso favor, né? Eu entendo dessa forma. Uma coisa simples que aconteceu no domingo, mas é um exemplo prático dessa frase, desse aforismo aí da voz do silêncio. Comentários, Raquel, Luciano, Paulo. É quando eu não duvido da coisa, a coisa acontece, né? Quando eu não duvido, aí a coisa funciona. A minha cabeça passa a ter uma força de dar certo, né? Agora, eu não posso pedir coisa equivocada, né? Coisa equivocada, eu não posso ficar pedindo coisa equivocada, focar em coisa equivocada, porque aí vai ser uma tragédia. Então, a gente tem, por esse aforismo... Se pedir, se pedir, vai receber do mesmo jeito. Então, mas se for negativo, vai ser uma tragédia. Então, porque você vai receber do mesmo jeito. Isso. Esse aforismo aí, essa questão, essa foto, aliás, é porque a gente tem uma natureza divina, seja o nome que você queira dar, que ela é ilimitada, está totalmente disponível para a gente. Só que a gente não aprendeu a usar isso. A gente se perde nisso. Na realidade, a gente já aprendeu a fazer um caminho diferente. Esqueceu essa natureza aí, que ela é ilimitada, ela está disponível para a gente e a gente não sabe usar. Essa que é a ideia que a gente vem falando aí, o outro palestrante falou, um momento de reconexão, né, de reconexão ou extinção. Ou a gente volta-se para a natureza e aprende a usá-la da melhor maneira para o benefício de todos, ou como a pandemia tem se demonstrado, ou até novas pandemias que podem vir, um processo de extinção, né? O modelo que a gente veio caminhando até agora está cheio de problemas, né? Então, como a palestra do Eduardo Ivo colocou aquela vez, é um processo de regeneração ou extinção. Depende da gente. Como que eu estou vendo isso? A maioria da população vai fazer isso? Não. Poucas pessoas vão entrar nesse processo aí conforme esse aforismo, de aprender a ver uma natureza em que eu sou um co-criador dessa natureza e o que eu pedir vai acontecer. Quase ninguém está vendo isso, né? Mas está disponível para a gente isso. A natureza não é só para a água correr, para a grama crescer, para os animais ficarem ali. Nós fazemos parte da natureza. E a gente aprendeu, a gente foi treinado a funcionar de uma maneira equivocada perante essa natureza que está em nós. Aí, já fechando a fala aqui,
a questão da gente entrar num processo de regeneração de nós mesmos e de equilíbrio, e reconexão com essa natureza maior. Mais alguém? O microfone está aberto. Linda foto, né, Raquel? Linda foto. Ô, Raquel, você pode ler o que a Rô colocou aí, que eu perdi aqui? O homem, na busca do ter, do poder, perdeu a conexão com a natureza. É bem a fala do Marco Aurélio Bilibili. Pois é. Vamos voltar para o exemplo de domingo, do passeio, da chuva, e sei lá se vai ter bar, se não vai ter bar. Como que eu posso saber o que vai acontecer se eu não cheguei lá, né? Imagina domingo de manhã, todo mundo, nossa, está chovendo muito, não vamos, não. A gente cria uma barreira que a gente vai desistir de fazer as coisas mesmo. Agora, se a gente vai, aguarda o horário da saída da chuva, e se chove pouco e dá para ir, e no caminho eu vou me adaptando ao que vier, no momento presente. O medo que eu estava da chuva de manhã e deixei de ir, eu perco ele, eu vou me adaptando ao que der para fazer. A estrada tinha barro, mas estava passando e estava passando, então a gente seguiu em frente. A hora que não der para passar, aí eu vou ver o que eu vou fazer, né? Do contrário de eu falar, choveu demais, eu não vou. Aí eu perdi a chance daquele encontro maravilhoso que a gente teve. E como eu falei, tinha um plano B. Se não desse para ir lá, a gente ia fazer outra coisa, em outro local. Só que a gente não acostumou, a gente não acostumou a fazer isso, de adaptar na hora, ao momento presente. A gente reclama da chuva quando chove, reclama do sol quando sai o sol, está muito quente, reclama do frio quando está muito frio. Ô, gente, mas peraí, todos são processos da natureza. Quem que está desconectado? Eu ou os fenômenos que sempre aconteceram e sempre vão acontecer? É só começar por pequenas partes de reconexão com a natureza. O que me reconecta? Eu descobri o que eu posso fazer hoje, uma pequena parte do dia que consegue me reconectar. Eu falei lá também no encontro, lá domingo, naquele local maravilhoso, que a frequência lá é outra, é uma frequência de equilíbrio que estava lá. E a gente absorveu essa frequência lá. Quando eu estou aqui no centro da cidade, no São Mateus, a frequência aqui é outra, é mais baixa a frequência. Quando eu estou andando pela rua São Mateus aqui, a frequência é mais baixa do que aquele local que a gente estava domingo. Não é verdade? Comentários? Senão a Raquel passa o slide. Muito bonito esse slide, né, Raquel? Você gostou, né? Linda essa imagem. Adorei. Bem simbólica. Pode passar, então, Raquel. Na verdadeira vida espiritual, distinta da religiosa comum, não pode haver regras fixas, rígidas e repetitivas a serem seguidas de maneira mecânica e pouco inteligente, que tragam o resultado desejado. Ele separa aqui na vida espiritual da religiosidade comum. Eu creio que ele se refere à religião que sufoca o fiel, né? Que não dá liberdade ao fiel, esse tipo de coisa. E poderia colocar regras fixas, rígidas e repetitivas, né? Talvez algumas religiões que tratem dessa forma não deixam o seguidor, o fiel, seguir tanto à frente num processo de autoconhecimento. Devemos colocar todo o nosso coração na tarefa, estar sempre alerta, experimentar as diferentes linhas e estar preparados para falhar. Ao falhar está liberado, né, pessoal? A gente está acostumado a ter um mundo que não pode falhar, mas é o contrário.
a falha ou a não conclusão de alguma coisa, a dificuldade, é isso que vai te ensinar. Somente então poderemos ter sucesso ao atingimento de nosso objetivo. Eu vi rapidamente, por acaso, parece que não tem a ver, mas tem a ver. A questão aí do futebol, aí, que o Renato Gaúcho deixou de ser técnico do Flamengo ontem, depois da derrota aí. O cara tirou 2º lugar no campeonato, mostrou a estatística lá dele, de rendimento, número de jogos sobre o número de vitórias, deu 73%. É um número alto, mas o cara cai. Não é aceito como no futebol. É um número alto, uma média alta, 73% de aproveitamento. É alto. Inclusive, a média das faculdades aí, das escolas, é 7, né? Ele ficou acima da média e cai. Então, o mundo não perdoa essas coisas. Mas a gente pode aprender com a falha, com o erro. Raquel é flamenguista, Raquel? Pois é, teve uma nota alta e caiu assim mesmo. Então, fazer o quê? Mas para a gente não precisa ser assim. A gente pode ter uma nota até baixa e ficar satisfeito com o nosso progresso. Ah, eu não estou aprendendo tanto, eu não estou conseguindo me dedicar tanto aos estudos. Então, você poderia se dar uma nota baixa, um valor baixo de rendimento, mas é assim mesmo, não é baixo. Tá bom, tá ótimo. Coloquei essa foto aí do rapaz no alto, que a visão lá de cima é outra. Olha a visão que ele está tendo aí dessa montanha, desse pico aí, né? Ele teve que sair de casa, achar o caminho, colocar o que ele precisa na mochila. Não está carregando a casa toda, está carregando só uma mochila. E caminhar, o caminho é duro, serpenteia morro acima, né? E dá trabalho, mas olha a visão que ele tem lá em cima. Lá em cima que tem essa visão só. Antes, não. Só um pouquinho, Raquel, deixa eu ver um negócio. Tá. Eu vou ler uma página do livro aqui, página 219, para quem tem o livro. O meu é o livro verde, não sei se o novo está na mesma página. Quem tiver o livro, página 219, é no primeiro parágrafo, mas é no meio ali, mas se perseverarmos. Acharam? Um pouquinho abaixo do primeiro parágrafo aí. Mas, se perseverarmos sinceramente, o sucesso virá afinal, pois vivemos num mundo de leis imutáveis, tão fidedignas quanto as leis do mundo físico. E o que é mais importante, aquele com A maiúsculo que procuramos está atrás do nosso esforço e mais ansioso que nós por esta união. Todavia, são indispensáveis sinceridade e fé perfeitas. É inútil tentar fazer essas coisas com meia atenção, descuidadosamente, como usualmente as fazemos. A dúvida é a grande inimiga do processo espiritual, anulando todos os esforços e minando o edifício de nossa vida espiritual de maneira insidiosa. A dúvida é a arma útil e necessária nos primeiros estágios da procura. Mas devemos tentar considerar todas essas coisas, ponderá-las, testá-las e então chegar a conclusões e convicções definidas, no qual foi denominado Nishikaya, em capítulo anterior. Se nossos esforços nessa direção tiverem sucesso e se realmente desejamos ingressos no caminho com C maiúsculo, deveremos orar e purificar nossa mente para a luz de Budi, pois a verdadeira fé nada mais é que a iluminação da mente inferior com a luz de Budi, que dá certeza e confiança, o que parcialmente faz refletir as realidades da vida interior em nossa mente. Isso aqui, pessoal, é eu continuar com a vida física que eu tenho, com as emoções que eu tenho, com a mente concreta que eu tenho. Mas agora tentar ter uma iluminação da mente búdica, que faz total diferença isso. Uma coisa é eu funcionar com os 3 corpos inferiores que eu bem conheço, apenas.
A outra coisa é eu ter uma iluminação superior, que é chamado de mente búdica, para agir no plano físico, com essa consciência búdica. São coisas totalmente diferentes. Pode passar o slide, Raquel, para a gente ler. Um pouquinho. Veja que Sri Krishna diz no Bhagavad Gita sobre aquele que duvida e o homem que tem o verdadeiro Shirada. Shirada é a fé. Então, ele está falando sobre o duvidante e aquele que tem fé. Mas o ignorante, sem fé, aquele que duvida, caminha para a destruição. Nem este mundo, nem o outro, nem mesmo a felicidade comum existe para aquele que duvida. E o outro, que tem fé, o homem cheio de fé, obtém sabedoria, bem como aquele que é senhor de seus sentidos, e tendo obtido sabedoria, vai rapidamente para a paz suprema. Repetindo aí que a coisa vai devagar mesmo, são poucas pessoas que vão adquirindo esse conhecimento, como está sendo colocado aqui, né? Essa busca da sabedoria, né? Ter o conhecimento para chegar na sabedoria, desenvolver um corpo búdico, isso aí, pouca gente está fazendo isso, né? E aqui reflete mais uma vez o que ele fala no Bhagavad Gita. Chama o outro lá, o sem fé, de ignorante. E assim vai. Página 220, segundo parágrafo. Ainda que o hábito de duvidar afete em alto grau, especificamente certas pessoas, todos nós sofremos com um tanto de dúvidas emboscadas em nossa mente, das quais, na maior parte, estamos inconscientes. A gente tem um monte de dúvida e estamos inconscientes em relação a isso. É sério, porque a gente não acha saída, né? São essas dúvidas que nos impedem de seguir com sinceridade e de todo o coração as instruções de nossos grandes instrutores, bem como de fazer um julgamento justo dos métodos preconizados para o desenvolvimento de nossa natureza espiritual. Aquele slide que eu coloquei no início ali do budismo, aquelas cinco itens, né? A maioria das pessoas vai achar um absurdo total aquilo ali e vai se recusar a nem pensar naquilo, né? Esse tipo de coisa. Aceitamos essas coisas mentalmente, mas não com inteira sinceridade. Temos reservas mentais das quais não estamos conscientes. Repetindo, temos reservas mentais das quais não estamos conscientes. O próprio fato de que não estamos preparados para experimentá-las seriamente mostra a existência de dúvidas escondidas. É o convite para desenvolver a mente búdica mesmo, né? Não tem como fugir disso na nossa apresentação aqui. Aí esse conhecimento teosófico e a literatura teosófica mostra, né? É um método, uma cartilha de como você cuidar dessas coisas todas aí, desses 7 corpos que a gente possui. E mostra qual o objetivo disso, né? Não é uma coisa aleatória, sem sentido. Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. Os grandes instrutores da humanidade, os santos e os sábios que trilharam o caminho com letra maiúscula, e atingiram a meta, oferecem-nos as preciosas verdades da vida espiritual com toda a seriedade. Mas não levamos a sério esses oferecimentos. Eles nos falam sobre a estupenda realidade, com letra maiúscula, a realidade oculta, em nosso coração, e que pode ser para nós um fato, desde que façamos o necessário esforço e estejamos preparados para sacrificar os prazeres ilusórios do presente, em benefício da vida eterna com letra maiúscula, vida eterna que nos espera. Lembra nos capítulos anteriores que ele falou que esse mundo aqui é um mundo ilusório e o mundo verdadeiro é o outro? É o invisível, é o oculto. Nós,
os homenageamos os instrutores, né? Com palavras. Mas nada fazemos, e mesmo se fazemos alguma coisa, é sem o necessário entusiasmo. A razão? Qual a razão disso? Dúvidas ocultas em algum ponto de nossa mente. Acabamos de falar de novo, voltando ao passeio de domingo. A gente tirou a dúvida, e quem se inscreveu para ir, tirou a dúvida de que iria. A gente iria, com certeza. Então, naquela hora, ali no domingo, antes de ir, a gente eliminou a possibilidade de não ir. Aí a coisa acontece de uma maneira melhor, porque a gente aproveita o momento presente. Comentários? Alguém? Pode passar o slide, então, Raquel. Um dos mestres diz que a melhor salvaguarda contra o mau uso do conhecimento dos poderes ocultos é o ceticismo das pessoas que possam usá-los mal. Mas uma pessoa que tem poder e é cética, não acredita em algumas coisas, ela vai usar esse poder para o mal. Então, o mestre falou que a salvaguarda contra o mau uso do conhecimento, dos poderes ocultos, é o próprio ceticismo. É esta a razão de não estarem eles, os grandes seres, entusiasmados em que todos no mundo aceitem essas verdades ocultas. Nem eles querem que todos entendam isso. Eles sabem que não tem condição nenhuma disso, de toda a humanidade entender isso. Ananiata é uma das tais preciosas verdades dotadas de enormes potencialidades no desenvolvimento da devoção. Mas quantas pessoas a levarão a sério e a experimentarão de mente aberta? Pode passar o slide, Raquel, para a gente ler. Aí o terceiro aforismo que ele destacou lá no início, eu repeti ele aqui, Sutra, aliás, indiferença a tudo que conflite com ele, com o divino. Significa conduta correta de acordo com as obrigações sociais, morais e espirituais. Indiferença a tudo que conflite com ele, com Deus, também significa uma conduta correta, de acordo com as nossas obrigações sociais, morais e espirituais. Ou seja, vai falar aqui no que eu vou ler no livro, que a gente precisa parar, começar a aprender a errar menos, ou parar de errar as coisas sociais, morais e espirituais. Na página 221, o último parágrafo. Se você examinar o Sutra cuidadosamente, tirando-lhe a veste externa do pensamento e da tradição hindus, verificará que ele preconiza nada mais, nada menos que uma vida correta, tomando a palavra correta, entre aspas, em seu sentido mais amplo e universal. A palavra correta, do latim, correcto, significa isento de erros. Ou seja, uma vida vivida estritamente e escrupulosamente de acordo com o que, no âmago de nosso coração, sabemos ser correto e não visto através dos véus dos nossos desejos. Véus que vedam a nossa percepção, né, o nosso autoconhecimento. É também possível que tenha alguma conexão com a misteriosa palavra sânscrita, Rita, entre a Rita como se escreve mesmo, que denota na religião e na filosofia hindu a ordem moral dinâmica que fundamenta o universo, de acordo com o qual ele se desdobra no reino do espaço e tempo. Rita é a lei oculta do divino desdobramento, enraizada na concepção e vontade divinas, e que determina a retidão de todas as ações e todos os movimentos em tempo e espaço.
em seus aspectos individual e coletivo. Se alguma coisa está de acordo com Rita, é correta. Se não está, é errada. Ah, Sandro, então tem que ser muito certinho. A gente tem que refletir sobre isso. O que é o certinho? Se há um preconceito em ser certinho, esse tipo de coisa. Mas o autor relata que a gente é cercado por obrigações sociais, morais e espirituais. Como que eu estou lidando com elas? Cabe a reflexão de cada um, né? Na página 222, o último parágrafo. O ponto importante a ser compreendido aqui é a indispensabilidade de uma vida correta para o aspirante que seriamente tenciona desenvolver sua vida espiritual, ou seja, ele deseja desenvolver sua vida espiritual. Quer ser por Bhakti Marga, o devoto, né, Bhakti Yoga, quer seja pelo caminho da Raja Yoga. Raja Yoga é a fusão dos 3 caminhos no final, na reconexão com Deus. É a yoga real. A importância da vida correta deve-se a diversos fatos que comportam repetição e recapitulação. Então, eu aprender a ser correto, eu tenho que repetir isso quase que diariamente, né? Há uma repetição disso. Primeiro, oi? Primeiro, é a única coisa que pode garantir nossa segurança, especialmente nos estágios mais elevados, quando os poderes começam a aparecer naturalmente como resultado do atingimento desses estágios superiores de consciência. Ou seja, essa repetição, essa ação correta, esse caminhar na luz, desenvolvimento de Budi, me leva a poderes que os mestres têm. E eu, como discípulo, passo a aprender isso com eles. A gente pode pensar, se eu tenho poderes, qual que é o problema disso? É usar erroneamente. Então, por isso que eu preciso aprender isso internamente, sem estar em livros, sem ter que recorrer a livros. Há um momento que eu tenho poderes, que eu tenho que ter habilidade de usá-los da maneira correta, sem prejudicar ninguém. Por isso que a questão do que eu coloquei naquele slide do Catecismo Budista, aqueles 5 itens, eles parecem muito rigorosos, né? A gente percebe que ali a maioria das pessoas está fora daquilo ali. Mas tem um motivo para isso, que eu vou receber poderes mais lá na frente, quando estiver me aproximando do mestre. O discípulo de primeira iniciação, ele já tem alguns poderes, já recebe algum conhecimento de poderes ocultos. Repetindo aqui na 223. Poderes começam a aparecer naturalmente como resultado do atingimento desses estágios superiores de consciência e há a possibilidade de seu mau uso quando empregados para finalidades pessoais. Segundo, é a única coisa que pode assegurar a ausência de conflito interior, que constantemente perturba a mente e torna impossível acalmá-la e harmonizá-la. Terceiro, sem retidão, não é possível abrir a mente à influência e iluminação da luz de Budi. E, por último, é somente através da mente baseada numa vida perfeitamente correta que a vida, com letra maiúscula, e a consciência divinas podem funcionar. Como é possível uma vida incorreta se coadunar com a pura e transcendente vida de Deus? E como pode Ele, Deus, descer ao nosso coração se não estamos preparados para a sua percepção? Fazendo absolutamente puro pela retidão, verificamos que é na rocha da incorreção que as vidas de muitos ocultistas ou místicos em Botão geralmente naufragam.
O Paulo comentou aí na última reunião que a gente vai no caminho, vai se dedicando, vai no caminho, e o Paulo usou um termo raio, recebe o raio, né? O raio do conhecimento, ou da sabedoria, ou raio divino, alguma coisa assim. Mas essa questão do raio, ele só chega para quem está preparado, né? Tudo que a gente está lendo aqui é uma preparação para receber esse conhecimento. O raio não cai aleatoriamente, o raio do conhecimento, da sabedoria, aliás, o raio divino não cai aleatoriamente. Ele cai para aquele que se preparou para isso, né? Pode passar o slide, Raquel. Quem renuncia ao fruto de suas ações, quem dedica todas as ações a Deus, ou quem tudo faz a vontade de Deus, verdadeiramente se torna livre da influência dos pares de opostos. Pares de opostos seria o bem e o mal, o claro e o escuro, essas coisas todas são opostos, né? Se torna livre da influência desses estados extremados, né? É o que o Buda falou, né? Encontrar o caminho do meio, se livrar dos pares de opostos, conhecimento dos pares de opostos. Esse sutra trata do problema da ação, como praticar ações e não ficar atado por seus efeitos kármicos. Como Shri Krishna menciona no Bhagavad Gita, ninguém pode ficar sem agir, mesmo por um momento, tomando a ação em seu sentido mais amplo, que inclui não somente nossas atividades físicas, mas também nossos desejos e pensamentos. Essa questão da ação, que todo mundo tem que agir, a ideia que a gente coloca, que o autor coloca aqui, todo o ensinamento esotérico coloca, ensinamento místico, é que eu posso agir, continuar agindo, mas com a iluminação búdica. Essa que é a questão. Eu vou continuar no plano físico quando estiver encarnado, com minhas emoções, na mente, mas se eu tiver uma iluminação búdica, a minha ação é totalmente diferente, é iluminada. Pode passar o slide, Raquel. O último sutra que o Timon destaca nesse capítulo é o 14. A devoção desenvolve-se pela renúncia aos objetos e ao apego a eles. Abandonar o apego a objetos. Este sutra fala da necessidade de libertar nossa mente do apego a toda espécie de objetos do mundo. Essa condição preocupa e mesmo alarma muitos aspirantes, o que parece implicar na desistência de todas as coisas que possuem e que consideram necessárias ao seu conforto ou prazer. Sem dúvida, é verdade que a mente apegada por laços internos a 1001 objetos dificilmente estará em condições de ser usada como instrumento na divina aventura da autodescoberta. Por isso, a parte do 226, a página 226, que já está encerrando, tá, Raquel? Contudo, temos de ser bem claros em nossa mente quanto ao que nos cumpre realizar, devemos adotar os meios adequados para atingir nosso fim. O apego da mente ao mundo inferior depende do número de coisas que cercam a pessoa e às quais está apegada. A pessoa que tem uma centena de coisas está necessariamente mais apegada do que a que tem somente 10 coisas? Um mendigo que nada tem é desapegado? Obviamente não. Segue-se, por conseguinte, que nosso apego ao mundo não depende do número de coisas, mas de nossas atitudes, do funcionamento de nossa faculdade discriminatória, faculdade de discernir, né? E do quão longe enxergamos o mundo e seus problemas na correta perspectiva e sem as ilusões que o desejo tece em torno de nossas posses e ambições mundanas.
na página 228, primeiro parágrafo. É um problema difícil. Como preservar e desenvolver os germes do amor em nosso relacionamento pessoal e, ao mesmo tempo, não permitir que se tornem obstáculos? É através desses amores pessoais que nossa capacidade de amar se desenvolve. E matá-los seria realmente um passo para trás, pois nos faria menos sensitivos e menos aptos a trilhar a senda que leva à libertação. Entretanto, é isso que muita gente na Índia tenta fazer sob inspiração e guia de seus gurus, fazendo-os assim duros de coração, indiferentes ao grito de sofrimento da humanidade e aos pedidos de afeto humano. Ele relata aqui nessa passagem, né, a última passagem já que eu vou ler hoje, que a gente tem esse amor cotidiano, né, o amor que a gente está acostumado a lidar com ele, né? O amor do relacionamento pessoal. É daí que a gente parte para o amor maior. Não adianta eu querer logo o amor maior, o amor universal. Eu preciso partir desse relacionamento pessoal que eu tenho, desse amor, um pouco de amor que eu tenho. Daí que eu parto em direção ao amor maior. Bom, pessoal, então já terminando, só tem um slide final aqui que é bem simples. Não precisa passar agora. Raquel, se tiver mais alguém que quer fazer alguma colocação, é o momento. Depois só mais um slide. Pode falar, Luciana. Só para fixar melhor aqui, esse final, né, do amor, né, é até o amor também, o zelo por nós mesmos, né? Então, Também. assim, é o amor, né? É o amor que o conhecimento, né, que vai trazer essa percepção, não um amor conjugal, mas o amor a nós mesmos, de valorização por essa vida, né, por essa encarnação, e onde as coisas vão tendo assim uma dimensão melhor, né, para tudo que nós buscamos. Às vezes, Raquel, Luciana, a gente não está nem habituado a olhar muito para o nosso amor próprio, né? A gente está nem acostumado a fazer muito isso. Ele considera que, como você falou também, é olhar um pouco para isso também, para esse amor pessoal e o amor de relacionamento também. Ele também é um instrutor para você, o amor pessoal, relacionamento pessoal, não só com o cônjuge, né? Mas com as pessoas que estão próximas da gente. Pai, mãe, família, amigos, parentes. Ele serve como uma ferramenta, é o combustível que eu tenho. Eu não tenho um amor universal hoje, mas eu tenho esse amor de pessoal e posso olhar para o meu amor pessoal, como você bem colocou. Então, utilizar disso, partir daí, começar daí. Aí a Eu coisa gostei de uma cresce. frase que assim, eu acho que foi o. Ai, eu trovejando aqui muito, começou a chover agora. Esse mundo é como uma ponte. Passe por ela, mas não construa nele uma casa. Isso. Não se demore, né? Sim. Não se demore em algumas coisas. Ô, Raquel, você pode ler o que a Rô colocou aí, por gentileza? Sim. Não é afastando-se das lutas diárias que nossa iluminação avançará. Pelo contrário, temos que estar aqui, temos que estar incluídos na vida para superarmos e desapegarmos. Eu achei esse Isso. fechamento também sensacional, porque parece que, né, para a gente ultrapassar esses obstáculos, um caminho seria frieza, né? Mas, pelo contrário, talvez a gente tenha que se aproximar. Dentro do que a Rô colocou, Rô, é eu ficar no mesmo local que eu estou, na mesma vida que eu tenho, só que tem uma visão mais elevada. É isso. Posso ter o mesmo trabalho, a família vai ser a mesma, a cidade geralmente que eu vou continuar morando é a mesma. Então, é olhar para essa cena que eu vivo no dia a dia, mas com uma percepção diferente.
uma luz diferente. A ideia é essa. Mais alguém? Essa luz que você disse, assim, de compreensão também, aceitação e compreensão, né, dos estágios, né, que nós estamos inseridos no momento. Foi isso mesmo, entendi? Então, Luciana, os 3 corpos inferiores, a gente já conhece eles, os 3 inferiores. O físico, o astral e o mental concreto, a mente concreta. Nós estamos falando de desenvolver uma mente abstrata, que ela vai te dar o embasamento para um dia você chegar no búdico. Mente abstrata, desenvolvê-la imediatamente, agora, hoje, a partir de hoje, para um dia chegar nessa consciência búdica. O livro lá no início, que a Rô colocou para a gente no início, os estudos dos capítulos iniciais, descreve o que fazer para desenvolver essa mente abstrata. Fala do búdico também. O foco que a gente tem que fazer é esse. De imediato, ir para a mente abstrata já, como desenvolvê-la, e tudo ao redor começa a mudar, começa a melhorar. E um dia a gente chega nessa mente búdica, aí numa purificação bem elevada já. Mais alguém? Ô, Raquel, eu queria dar o próximo slide como um encerramento já, acho que é possível, né? Sim. Posso passar, então? Pode. Então, agradeço a todos vocês pela atenção de hoje, pelas nossas reflexões. Tem mais coisas no livro lá, tem coisa que eu não coloquei tudo, que não dava tempo. Então, vocês têm a oportunidade de voltar ao livro e reler. Há necessidade de reler esse livro várias vezes. Essa passagem, eu não sei se é da irmã Maria Tereza, aqui de Juiz de Fora, ela foi membro aqui de Juiz de Fora antigamente, já é falecida. Eu creio que essa frase não é dela, mas ela me ensinou muito, ela me deu várias aulas com essa frase. Eu perguntava para ela sobre isso, mas como fazer isso aí? Eu falava com ela. E às vezes depois da reunião teosófica, ela ficava comigo lá me explicando algumas coisas. Várias vezes eu fiquei com ela depois da reunião. O maior poder que alguém deveria desejar possuir é o de mandar em si mesmo. Vai precisar dessa autonomia, dessa independência da mente, independência da consciência, né? Não, mas é que elevar a consciência é ficar independente das coisas, né? Então é isso. Sandro. Pode falar, Paulo. Então, eu estava associando esses textos que a gente leu hoje ao arcano 17, do qual não tenho muito domínio, mas tem um texto aqui, um resumo pequeno, não fala do arcano todo, porque o estudo do arcano todo é grande, mas tem um resumo, uma outra parte, que fala uma coisa bem interessante. As forças da justiça e harmonia universal, que no arcano 16 causaram a destruição, a chamado raio, né, que fez tirou o elemento de todo aquele castelo construído, podem também manifestar-se de modo oposto, ou seja, trazendo renascimento em todos os planos da vida, despertando no ser humano a profunda convicção da finalidade superior da vida, a convicção de que tudo faz parte do plano divino, de que as forças superiores que regem este plano regem também a vida dos seres humanos, beneficiando-os e protegendo-os. Este grande dom de esperança é o campo do arcano 17. Na lâmina, a jarra de ouro representa o elemento ativo de cada aspecto da esperança, o elemento que, confiante, constrói o futuro. A jarra de prata é o elemento passivo que, embora as dificuldades, aguarda pacientemente a vinda da ajuda superior. A borboleta, que, em seu desenvolvimento, atravessa diversos estágios toscos antes de manifestar a sua beleza. É um antigo símbolo da alma, da psique, em que também a beleza futura permanece por muito tempo, invisível. É isso Muito mesmo. bonito esse texto. Esse é muito bonito, entendeu?
É bonito mesmo. Tudo a ver. Eu estava aqui o tempo todo que você estava falando, Lena, estava acompanhando, e estava meditando sobre qual arcano que a gente estaria mais à frente. Olha como tem uma sequência, né? Que a gente falava da outra vez, da passada, que a gente até falou do raio, e agora a gente está falando das jarras, já no arcano 17. Né? Na realidade, né, Paulo, o que vai precisar, qual a necessidade que a gente tem, o que a gente tem que fazer para conseguir trilhar essa senda aí, né? É só se envolver com ela um pouco, só um pouquinho, não é muito, não. Ah, a teosofia é difícil. Não, começa do mais simples. Com o tempo, a coisa muda de figura, né? Começa do simples e vai para o complexo. Aí, quando chegar no complexo, não é tão complexo assim. Não é tão complexo, né?